Numa noite comum, um motorista de Uber na Bahia se vê envolvido numa corrida que mudará sua vida para sempre. O passageiro que ele pega na estrada é envolto em mistérios, e o que parecia ser apenas uma viagem pela cidade de Santo Amaro se transforma em uma experiência aterrorizante. A noite esconde segredos macabros e antigos que vão desafiá-lo de maneiras sobrenaturais, e fique atento às corridas que você aceita. Meu nome é José Carlos, mas todo mundo me chama de Zeca. Sou motorista de Uber há quase 2 anos em Santo Amaro, Bahia. Já passei por várias situações estranhas, mas o que aconteceu naquela noite me fez questionar tudo o que acredito. Era uma noite quente e abafada, típica do recôncavo baiano. Eu estava na estrada, retornando do aeroporto de Salvador. A lua cheia iluminava o caminho e o relógio marcava quase meia-noite. Estava pronto para encerrar o dia quando recebi uma nova chamada de corrida. Era um lugar afastado, uma estrada velha que levava a um distrito quase abandonado. Quando cheguei no ponto indicado, vi um homem de aparência estranha, vestido como se tivesse saído de outra época. Ele entrou no carro sem dizer uma palavra. Tentei puxar conversa, mas tudo que recebi em troca foi um silêncio desconcertante e um olhar frio pelo retrovisor. A estrada pela qual eu dirigia era cercada por mato alto e árvores retorcidas. As poucas casas que passamos estavam fechadas, sem uma única luz acesa. O ambiente ficava mais sombrio a cada quilômetro. Enquanto eu dirigia, um arrepio me percorria o corpo. Mas continuei. O homem no banco de trás era uma presença pesada, e eu sentia que algo não estava certo. A Bahia tem uma rica história, cheia de lendas e misticismo, mas eu nunca dei muita atenção a essas coisas. Sempre achei que eram histórias para assustar crianças. No entanto, à medida que avançávamos, aquela noite parecia mais com uma dessas histórias antigas. O homem me fez lembrar das figuras que aparecem nas histórias de Candomblé e nas lendas que os antigos contavam, mas sua presença era diferente, densa. Sem perceber, comecei a pensar em minha infância, nas histórias que ouvia sobre espíritos que vagavam pelas estradas à noite. Algo naquele homem me fazia sentir como se estivesse prestes a viver uma dessas lendas. Eu olhava pelo retrovisor e seus olhos pareciam brilhar na escuridão, fixos em algum lugar além de mim. A viagem continuou silenciosa até que de repente o GPS perdeu o sinal. Eu estava no meio do nada e a escuridão parecia mais opressora do que o normal. "Onde exatamente você vai?" perguntei, tentando manter a calma, mas ele apenas apontou para frente. Senti minha boca secar. Eu não sabia mais onde estava, e pior, a presença do passageiro parecia ficar cada vez mais sufocante. De repente, ele começou a murmurar algo em uma língua que eu não reconhecia. As palavras saíam rápidas e estranhas, ecoando dentro do carro como um mantra. Meu coração disparou, e o instinto de sobrevivência tomou conta. Tentei parar o carro, mas os freios não respondiam. Era como se algo maior estivesse controlando o veículo. Minhas mãos suavam enquanto eu tentava manter o controle do carro. O homem, que antes estava calado, agora parecia imerso em algum tipo de transe. A temperatura dentro do carro caiu muito, como se estivéssemos descendo diretamente para o inferno. Meio antagônico, eu sei, mas foi assim que me senti. Enquanto o passageiro continuava murmurando, comecei a ouvir ruídos vindos de fora do carro. Algo ou alguém estava se movendo nas sombras da estrada. Olhei para o retrovisor mais uma vez e juro que vi figuras correndo ao lado do carro, como sombras rápidas que me cercavam. As histórias que eu ouvia na infância sobre almas perdidas começaram a fazer sentido, e o pânico tomou conta de mim. Eu me lembrei do meu amigo Jorge, que uma vez me contou sobre uma estrada próxima a Santo Amaro, onde pessoas desapareciam misteriosamente. Ele sempre dizia que aqueles que se perdem na noite nunca mais voltam. Eu ri na época, achando que era exagero, mas agora as palavras dele ressoavam como um aviso. Tentei puxar meu celular para ligar para alguém, qualquer pessoa, mas o aparelho estava morto. Apagado, não ligava nem a pau. Estávamos completamente isolados do mundo. Eu sabia que algo estava profundamente errado. Não era só uma corrida estranha, era algo sobrenatural. Quando finalmente consegui parar o carro, olhei para trás e o homem não estava mais no banco de trás. O pânico tomou conta de mim e eu saí do carro em desespero. Ao redor só havia escuridão e um silêncio pesado. Retornei ao carro, mas este não funcionava mais. Saí novamente do carro e comecei a correr em direção à estrada de onde vim. Mas não importava o quanto eu corresse, parecia que estava preso em um ciclo, voltando sempre para o mesmo lugar.
Foi então que ouvi uma risada baixa, uma risada que parecia vir de todos os lados. O passageiro, ou o que quer que ele fosse, apareceu na minha frente. Agora seu rosto estava deformado, uma máscara grotesca de terror. Ele se aproximou lentamente, como se estivesse se alimentando do meu medo. Eu não conseguia mais correr. Minhas pernas pareciam pesadas como chumbo. O homem, ou o espírito, ou seja lá o que ele era, continuava se aproximando, e sua risada parecia crescer dentro da minha cabeça. Era uma sensação sufocante, como se o ar estivesse sendo drenado de meus pulmões. Desesperado, tentei voltar para o carro, mas quando abri a porta, o interior estava completamente diferente. O painel estava coberto de musgo, e o cheiro de podre encheu o ar. Parecia que o carro estava ali há décadas, abandonado à natureza. Senti que estava à beira da morte, e minha mente começou a recuar para qualquer pensamento que pudesse me ajudar a escapar. Lembrei das histórias antigas que minha avó contava sobre enfrentar espíritos malignos. Nunca mostre medo, ela dizia, mas era tarde demais para isso. Eu estava a ponto de trocar a cueca. Mesmo assim, juntei o pouco de coragem que me restava e encarei a criatura. Não sabia o que fazer, mas sabia que fugir não era mais uma opção. Ele se aproximou até ficar a centímetros de mim, seus olhos vazios me perfurando. Então sussurrou, "Você não vai escapar de mim", e desapareceu no ar. Por um breve momento, achei que tinha acabado, mas quando voltei para o carro e tentei dar partida, o motor engasgou, tentei uma vez mais e nada. Recostei no banco e o carro ligou sozinho. O volante começou a girar e o carro acelerou sem que eu tocasse no pedal. Estávamos indo direto para o precipício que margeava a estrada. Tentei desesperadamente controlar o veículo, mas não tinha como. O fim estava próximo, e eu sabia disso. A criatura não tinha ido embora. Estava controlando tudo. Olhei no retrovisor, e lá estava ele, no banco de trás do veículo. O carro mergulhou no vazio, caindo direto no precipício. O impacto foi brutal. Tudo ficou escuro. Nem sei quanto tempo fiquei desacordado, e quando finalmente recobrei a consciência, estava preso no carro, com o cinto de segurança cortando minha respiração. Senti uma presença ao meu lado. Era ele. "Agora você está preso aqui comigo. E se conseguir sair, irei aonde você estiver", disse antes de desaparecer mais uma vez. Felizmente consegui sair do carro, e após caminhar por um bom tempo, cheguei na estrada principal e peguei carona até um hospital. Escapei por pouco, fraturei 2 costelas e o antebraço esquerdo, onde carrego 2 pinos de metal. Aquela noite mudou minha vida. Nunca mais consegui dirigir pela estrada novamente. Sinto como se ele ainda estivesse me observando, esperando a hora certa para voltar, e eu ainda carrego as cicatrizes físicas e emocionais daquela noite. Se você for motorista, lembre-se, nem toda corrida é o que parece. Alguns passageiros não são deste mundo.